Atos capítulo 10. Deixe a sua Bíblia aberta para a exposição dessa passagem da palavra do Senhor. Domingo passado nós estudamos Atos 9, para aqueles que não estavam, apenas uma rápida recapitulação. Nós falamos sobre o ministério de Paulo e de Pedro, esses dois apóstolos do Senhor Jesus, que são personagens centrais no livro dos Atos dos Apóstolos. O apóstolo Pedro, dos capítulos 1 a 12, nós vemos uma ênfase no ministério de Pedro, e do capítulo 13 até o final, até o 28, nós vemos uma ênfase no ministério do apóstolo Paulo. Então, semana passada, nós vimos basicamente a ação, a obra ou o ministério desses dois apóstolos, Paulo e Pedro. Veja só, eu destaquei aqui versículos centrais que resumem o trabalho de cada um desses dois apóstolos. Atos 9, 22, nós temos aí Paulo em ação. Atos 9, 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Então, o apóstolo Paulo estava pregando, anunciando o evangelho de Jesus. Essa expressão, demonstrando que Jesus é o Cristo. Para que eu demonstre alguma coisa, pressupõe que eu preciso conhecer. E Paulo, então, estava anunciando Jesus. Depois, nos versículos 34 e 40, nós vemos aí o apóstolo Pedro em ação. Veja aí 9:34, diz assim: Disse-lhe Pedro, Enéias, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Então, a primeira ação que é descrita do apóstolo Pedro é o milagre que ele realizou, curando este paralítico chamado Enéias. No versículo 40, nós temos mais uma ação do apóstolo Pedro. Atos 9:40 diz: Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Então, no versículo 34, a cura de um paralítico. No versículo 40, a ressurreição dessa mulher chamada Dorcas. Então, basicamente foi isso que nós estudamos. Hoje, a nossa tarefa é estudar o capítulo 10. E o tema que eu dei aí para este capítulo é a conversão de Cornélio. Nós vamos ver, então, alguns detalhes desse capítulo. Veja o esboço antes, eu sempre gosto de mostrar o esboço antes. Esboço de Atos 10. O capítulo está dividido em 5 partes. Primeira, a visão de Cornélio, versículos 1 a 8. Segunda, a visão de Pedro, versículos 9 a 16. Terceira, a chegada dos enviados a Jope, versículos 17 a 22. Quarta, a ida de Pedro para Cesareia, versículos 23 a 43. E quinta, a descida do Espírito Santo, versículos 44 a 48. Então, em linhas gerais, esse é o esboço ou o resumo do capítulo 10 de Atos. Então, nós vamos ver aí cada uma dessas partes do texto. Primeira parte, a visão de Cornélio, versículos 1 a 8. Vamos ler o texto aí, acompanhem, por favor, a leitura. Diz assim: Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos
e possuído de temor perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Muito bem, então o capítulo 10 começa falando sobre este homem chamado Cornélio, um gentio. Lucas chamando-nos a atenção para o fato de que o evangelho está se expandindo, o evangelho está rompendo fronteiras cada vez mais, e agora o evangelho que começara em Jerusalém, lembram-se de Atos 1:8, né? Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. O capítulo 10 abre-nos com essa informação de que o evangelho já está em Cesareia. Veja aí, morava em Cesareia. Então é a ideia de que o evangelho está rompendo fronteiras, ele já saiu de Jerusalém, lá no capítulo 1, e já está em regiões gentílicas, Cesareia Marítima. Morava este homem chamado Cornélio. Cornélio. Ele era um centurião romano. Centurião é um soldado que liderava uma centúria. Não ajudou muito, né? Centurião, centúria, não ajudou muito, né? Mas eu vou consertar meu erro aqui, não se preocupe. Então, centurião, centúria, 100. Ajudou agora? Acho que agora melhorou, né? Então, ele era um líder de um grupo de soldados, de 100 soldados, da corte chamada italiana. Alguém que trabalhava diretamente para o imperador romano, naquela época, naquela ocasião. Cesareia, o evangelho vai chegar em Cesareia, porque ele está se expandindo, crescendo cada vez mais. E aí o texto nos diz, nos versículos 1 e 2, que esse Cornélio, que era um centurião, era um homem piedoso, temente a Deus, fazia esmolas e um homem de oração. Então observem que um gentio é descrito como piedoso, temente a Deus, fazia esmolas, dava esmolas e era um homem de oração. Então você vê aí que a fé vai se expandindo e ela já saiu e muito das fronteiras de Jerusalém. Um homem que certamente contava com o testemunho das pessoas. Ele era temente, era piedoso, fazia esmolas e era um homem de oração. Depois, os versículos 16 dizem que ele teve uma visão. Ele teve uma visão aí. Verso 3. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuídos de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória de Deus. O texto diz que ele estava orando na hora 9ª. Que horas que era que horas na ocasião? Hora 9ª. 3 da tarde? Não são 9 horas, né? Hora 9ª, 9 da manhã. Não é isso. Lucas é tão detalhista que ele fala até o horário que o Cornélio teve essa visão. 3 horas da tarde. Ele tem essa visão, o anjo fala que as orações dele foram ouvidas, foram atendidas, as esmolas também, tudo isso para memória diante de Deus. Então é um soldado romano diferente da grande maioria. Um outro centurião que ficou famoso lá é aquele que pediu ajuda certa vez para Jesus. Lembra que ele tinha um criado, ele tinha um servo que estava muito doente, e então ele se aproxima de Jesus, conta para Jesus que o seu criado estava doente, e Jesus diz: então vamos lá.
vamos até a tua casa e eu vou curá-lo. E aí o centurião disse, não, eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa. Mas se o Senhor mandar uma palavra, ele vai ficar curado. Porque eu tenho soldados à minha disposição. Eu digo a este, vai, e ele vai. Digo àquele outro, vem, e ele vem. Digo a um terceiro, faça isso, e ele faz. Então, aqui já é a citação de um segundo centurião, um oficial romano da corte chamada italiana. Então, ele tem essa visão aqui, e no final dos versículos 7 e 8, o anjo diz assim, olha, vá até Pedro e conte a ele o que foi que aconteceu. Então, é dito nos versículos 7 e 8, que ele mandou 3 homens, 3 mensageiros, para ir até a cidade de Jope. Veja só, no capítulo 9, versículo 43, nós temos aí a descrição de onde Pedro estava. Veja só, 9:43 diz assim, Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Então, depois que Cornélio teve essa visão, o anjo disse, vá até Jope e mande chamar a Pedro, para que essa situação, essa visão seja esclarecida e devidamente explicada. Hoje eu trouxe a quilometragem certinha, semana passada houve alguns problemas aqui no nosso Waze aqui, né? O Waze estava dando diferença de quilometragem. Hoje eu trouxe eu fiz uma pesquisa aí. Então veja, Cornélio está em Cesareia e o anjo pede que ele vá até Jope. São 50 quilômetros. 50 quilômetros de distância. Para nós hoje uma distância pequena. Mas vocês vão perceber aqui que esses 50 quilômetros foram pelo menos 4 dias. 4 dias envolvem aí até os mensageiros irem até lá, darem o recado para Pedro, a ida de Pedro, que é o que vai acontecer mais para frente. Então nós estamos falando aí de uma distância de 50 quilômetros aproximadamente. É como, se eu não estou enganado, daqui até... Eu acho que Peruíbe é mais, né? Peruíbe deve ser uns 85, mais ou menos. Não? 70? Quem dá mais? Quem dá mais? Não. Brincadeira. 70. A Raquel, que é irmã do pastor Vitor, falando 70. Itanhaém, talvez uns 40 e 50? Opa, então daqui a Itanhaém, tá bom? Então para os irmãos se situarem aqui. Nós estamos aqui na Praia Grande, aí esses 3 homens deveriam ir até Itanhaém. Eles não tinham carro, não tinham avião, não tem helicóptero, ou eles vão a pé, ou eles vão a cavalo. Então vocês vão ver aí que dá pelo menos 4 dias até a ida, a volta, e para que Pedro ficasse sabendo do que estava acontecendo. Obrigado, Rodrigo. Jesus diz em Mateus 10:42, se eu não me engano, que até mesmo um copo de água fria que é dada a estes pequeninos não ficará sem recompensa. Brinca, o Rodrigo acho que não ouviu. Brincadeira. Versículo 7, veja só. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso, dos que estavam a seu serviço, portanto 3 homens, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Então, essa distância aí de aproximadamente 50 quilômetros. Essa é a primeira parte. Agora vamos ver a segunda parte. Na segunda eu trouxe uma figurinha aqui, eu não resisti, trouxe, aqui. Muito bem, a segunda parte do texto, agora a visão de Pedro. A visão, eu tentei ilustrar, peguei uma imagem na internet, ilustrando o que Pedro viu. A visão que acontece aqui, para ficar mais graficamente na nossa cabeça. Então vamos ler aí, o que nós vamos ler do versículo 9 a 16, é mais ou menos o que o apóstolo Pedro viu. A descrição da visão, um lençol que desce do céu, e aí nós vamos ver aí
vocês podem ver aí que Pedro estava dormindo, né? Ele está dormindo aqui e tal, está tendo uma visão. Pedro está lá na área lá da casa, lembrando que ele está na casa do seu xará, o Simão estava na casa do Simão. Veja só, o que eu vou ler aí nos versículos 9 a 16, é mais ou menos essa imagem. Daqui a pouco a gente fala dela. Veja aí, versículo 9. No dia seguinte, então, o Cornélio teve a visão, por assim dizer, ontem, às 3 horas da tarde. No dia seguinte, então foi algo imediato, indo eles de caminho, os 3 homens, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Que horas? Hora sexta? Meio-dia, certo? Por volta da hora sexta ou por volta do meio-dia. Ele subiu ao eirado, conforme está na imagem ali. Sobe ao eirado a fim de orar. Ele estava com fome, meio-dia, certo? Meio-dia você já vai lembrar de alguma coisa aí e tal, né? Eu acho que eu vou terminar a aula meio-dia e 5, e aí todo mundo já fica com fome. Não, brincadeira. Versículo 10. Estando com fome, quis comer. Já está na hora do almoço, né? Perto do meio-dia. Mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era abaixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então, observem aí a descrição, essa imagem. Pedro sobe ao eirado, perto da hora do almoço. Enquanto preparavam o almoço, ele sobe a fim de orar. Ali ele acabou desistindo de orar e foi deitar mesmo, né? Tirar um cochilo antes do almoço. E então ele teve um êxtase, uma visão. E o texto conta que ele viu um lençol que descia do céu à terra, segurado por 4 pontas. E dentro desse lençol estava cheio de bichos, cheio de animais. E a ordem divina para ele é: Pedro, mata e come. Então olha só, o texto diz no versículo 10, estando com fome. Se você está com fome, você faz o quê? Come. Então, você não está com fome, Pedro? Então eu estou trazendo aqui a carne, estou trazendo a sua alimentação, o almoço para você. Daqui a pouco, daqui a meia hora mais ou menos, o almoço estará servido. Mas eu trouxe o almoço antes. Levanta, mata esses bichos aqui e come. Um lençol aqui, não sei se fica claro na imagem, mas tem ali, pelo menos que eu consegui identificar, tem cobra. Eu vou falar aqui, quer ver? Parece hiena, cobra, jacaré, porco, urubu e macaco. Pelo menos foi alguns que eu consegui identificar. E dentro desse lençol aqui, o animal mais famoso que a gente lembra, né, é o porco, não é assim? A gente fala da cultura judaica e tem vários animais que eles não poderiam comer. Mas na nossa cabeça, no nosso imaginário, está o porco. Lembra quando Jesus expulsou os demônios daquele homem lá e aquela legião foi mandada para os porcos, Então, a ideia aqui é a seguinte: todos esses animais que aparecem aqui nesse lençol, nessa imagem, enquanto ele tem essa visão, o Senhor dá uma ordem: Pedro, se você não está com fome, então levanta, mata esses bichos e come. O problema aqui é que nesse lençol só desceu animal impuro. Por que Pedro fala tão categoricamente no versículo 14? Porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Vamos supor,
não sabemos a idade de Pedro, mas vamos supor que ele tivesse aqui 50 anos de idade. 50. Então, durante 50 anos da vida dele, ele nunca comeu esses animais que aparecem nesse lençol, que são oferecidos para ele comer. Eu vivi 50 anos, Senhor, jamais comi coisa alguma comum e imunda. Agora o Senhor quer que eu coma? O Senhor quer que eu mate esses animais e coma-os? Não, nunca comi coisa impura, coisa incontaminada. Não, Senhor. E por que Pedro tem toda essa convicção? Isso aqui é convicção teológica. Isso aqui é convicção bíblica. Porque lá no Antigo Testamento, em Levítico 11, Levítico capítulo 11, tem um capítulo grande, enorme, inclusive, são 45 versículos, um capítulo todinho falando dos animais que podem ser comidos e dos animais que não podem ser comidos. Então, é até um capítulo difícil de ler. Olha, as aves, os répteis, os animais marinhos, que tiver barbatana, esse pode, esse não pode. Tem um capítulo inteiro, 45 versículos, Levítico 11. Só para dizer assim, esses animais podem ser comidos e esses animais não podem ser comidos. E naquele lençol ali, o lençol que desceu do céu está no capricho. É só dos que não podem ser comidos. Não pode comer urubu, não pode comer cobra, porco, macaco, hiena, nada desses animais. Todos esses animais aqui, todos. Se tivesse pelo menos um limpo, ele diria, vou matar aquele e vou comer, porque esse é puro. Então veja, o que Pedro tem em mente aqui é, Senhor, a tua própria lei não me deixa comer esses animais. A própria Escritura me proíbe de comer. Então, observem que nós, com as nossas convicções pessoais, teológicas e bíblicas, quando nós estamos convencidos de que algo é ruim e algo está errado, nós criamos as nossas próprias convicções pessoais. Olha a convicção dele, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Ele está convicto disso. E ele diz que isso aconteceu 3 vezes. O lençol desceu a primeira, desceu a segunda e desceu a terceira. Depois no versículo 15 é dito, ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então Deus está dizendo, Pedro, eu purifiquei. Esses animais estão purificados, pode comer. É verdade que lá em Levítico 11 diz que não se pode comer, mas ao que Deus purificou, não consideres comum, pode comer. Você não está com fome? Então, levanta, mata e come. E aí o Pedro, o texto vai dizer na próxima parte aqui, o Pedro vai ficar pensando. Que história é essa de lençol? 4 pontas. Cheio de bichos, inclusive um que é horripilante, o porco. Que história é essa? Claro, é natural, se fosse com você, se fosse comigo, se acontece alguma coisa que aparentemente contraria o teu princípio de fé, você também vai ficar pensativo. O que será que isso significa? Então, a próxima parte vai mostrar que Pedro ficou pensativo. Depois ele deve ter descido, né? Alguém foi lá avisá-lo, Pedro. Tocou a campainha, né? E aí ele, pode descer, o almoço está pronto. O almoço será muqueca de peixe. Não, estou brincando, esse era o cardápio ontem. Participei de um congresso lá em Mongaguá e o cardápio era muqueca. Mas foi só ontem, não é o de Pedro não, tá? Muito bem. Terceira parte. A chegada dos enviados a Jope, versículos 17 a 22. Enquanto acontece essa visão aí, lembra dos 3 homens? Os 3 homens estão na estrada. Eu ia falar rumo a Itanhaém, né? Não, mas é rumo a Jope. Enquanto acontece essa visão, os 3 homens estão na estrada e eles vão chegar, eles estão à procura de Pedro, porque veja, Cornélio teve uma visão, Pedro teve outra visão,
E aí, agora, esses homens estão na estrada e vão chegar, 50 quilômetros depois, vão chegar até Jope, onde Pedro estava hospedado. Versículo 17. Enquanto Pedro estava perplexo, como é que Pedro estava? Perplexo. O que isso significa? Um lençol que desce do céu, aí vem a primeira, e depois e vem a segunda, e vem a terceira. Que ordem é essa que Deus deu? Pedro, levanta e come. Outra coisa que ele deve ter pensado nessa palavra, né? Que Deus purificou. Como assim? Será que Deus purificou o porco? Agora eu posso comer isso? Será que eu posso comer o porco? Será que eu posso comer todos aqueles bichos que apareceram e que estavam dentro daquele lençol? Ele estava perplexo com a visão que ele tinha. Talvez tenha até passado a fome, né? Não sei, né? Não sei, tem até passado. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão do lençol, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E se porque eu os enviei, é Deus que havia mandado aquele anjo falar com o Cornélio, porque eu os enviei. O anjo também é mensageiro de Deus. Então veja aí no versículo 19. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Aliás, é interessante, né? Estão aí 2 homens. A minha sensação é que um se perdeu, viu? O Waze mandou para outro lugar. Porque não eram 3? Eram 3 homens. Por enquanto chegaram 2 aí. O que aconteceu com o terceiro? Vamos ver se a gente descobre aí na narrativa do texto. Estão aí 2 homens, mas saíram 3 de Cesareia, que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais? Aqui viestes. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro estava perplexo, pensativo naquilo que havia acontecido. Como assim? Esses animais, a purificação, o que Deus quis dizer que, com essa expressão do versículo 15, ao que Deus purificou não consideres comum. O que foi que Deus quis dizer com tudo isso? Então, esses mensageiros chegam, batem na porta lá, escuta, o Simão está aqui? Sim, ele está aqui. E aí Pedro diz no versículo 21, bom, eu estou aqui. É a mim que vocês buscam? Vocês estão me procurando? Estou aqui. E aí no versículo 22 é interessante, né? Os homens repetem o bom testemunho que Lucas falou no início. Esse Cornélio é um homem reto, temente a Deus. Lá no início do texto fala que ele dava esmolas, ele era bem visto. E veja que a nação judaica dá bom testemunho. Isso aqui é um fenômeno. Sabe por quê? Um judeu gostar de um romano? Esse homem é diferente. Esse Cornélio não é qualquer pessoa. Ele dá bom testemunho de toda a nação judaica. O judeu não gosta do romano. Os judeus são a raça eleita lá e os romanos são gentios. Mas esse centurião, ele obtém bom testemunho, inclusive
da nação judaica, do povo lá de Jerusalém. Os homens contam, veja, o nosso patrão, nosso chefe, ele teve uma visão. Um anjo o instruiu e falou que as orações foram ouvidas, e ele pediu que nós viéssemos aqui. Nós gostaríamos, Pedro, que você fosse com a gente, para você explicar o que está acontecendo. Bom, agora, na verdade, Pedro já tem duas explicações, né? Ele já tem dois problemas aí pré-existentes. O primeiro problema é ele entender a sua própria visão. O que significa aquele lençol. E outra coisa que ele precisa resolver agora, daqui a pouco, é a visão que o Cornélio tem. O que significa a minha visão? E o que significa a visão que o Cornélio teve? Então esses homens chegam, caminham, provavelmente, e nós estamos aqui, e você poderia, por favor, ir conosco para resolver essa questão? Então aí nós chegamos na próxima parte aqui. Vai ficando emocionante, esse capítulo é bem interessante, viu? Quarta parte. A ida de Pedro para Cesareia. Aqueles homens já andaram 50 quilômetros, agora vão fazer a viagem de volta de Itanhaém para a Praia Grande, para resolver esses dois problemas aqui. Pedro ainda não sabe qual é o significado da visão que ele teve, e ele também vai ter que explicar a visão que o Cornélio teve. Então, veja aí, versículos 23 a 43, que é a parte maior do capítulo. Pedro vai então para Cesareia. Versículos 23 e 24. Pedro partiu com eles. Aqui eu até lembrei de algo que a gente usa sempre, né? Hashtag, já viram essa? Hashtag partiu. Hashtag partiu para algum lugar assim. Então, hashtag partiu para Cesareia. Versículo 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. Aqui o hospedou-os pode ser os dois homens, ou se aquele terceiro achou a rota, achou o caminho lá, e o terceiro estava perdido, chegou depois. Então, sejam dois ou sejam três, eles foram hospedados. Dormiram lá na casa de Simão, o curtidor. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles, hashtag partiu para Cesareia. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Veja, de certa forma está gerando aqui uma curiosidade. O Pedro quer saber o que aconteceu, e Pedro não vai sozinho, ele leva algumas pessoas, alguns irmãos, alguns crentes, que lá na frente, esses irmãos que foram para Cesareia, eles são chamados, nós vamos saber quem são eles são chamados de os da circuncisão. Portanto, agora ficou claro para nós que é um grupo de judeus que vai com o apóstolo Pedro. E esse grupo de judeus, se eles ficarem sabendo daquele lençol, da visão do lençol, também ficarão perplexos, escandalizados com porco, com macaco, cobra e essas coisas, esses animais dessa natureza, porque eles têm em mente Levítico 11. Então, ele levou alguns irmãos até Jope. Versículo 24. No dia imediato entrou em Cesareia. Aqui nós descobrimos o seguinte, que eles fizeram essa viagem em um dia, certo? Um dia para ir e um dia para voltar. Hoje, 50 quilômetros a gente faz aí em menos de uma hora, né? Aqueles que correm mais fazem em 25 minutos. Muito bem. 24. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. O Cornélio foi rápido aqui, falou, escuta, eu mandei 3 homens, eles foram até Jope, eu mandei convidar o apóstolo Pedro, um homem ilustre. Pedro é um dos que andaram com Jesus. Pedro ficou 3 anos e meio com Cristo. E ele vai chegar na nossa casa hoje.
É mais ou menos assim, o que você faria se você vai receber um visitante ilustre? Bem ilustre. Aliás, lá eu lembrei, por exemplo, lá de Gênesis 18, Abraão estava sentado na porta da cidade e daqui a pouco chegam 2 anjos, lembra disso? 2 anjos vão na casa dele para anunciar uma mensagem, e a mensagem dos anjos lá é a seguinte: olha, nós viemos aqui, somos mensageiros de Deus para anunciar que Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. O Abraão não teve dúvidas, mandou fazer o melhor prato lá para os visitantes ilustres. É assim que a gente recebe, né, alguém ilustre, um visitante importante. Então Cornélio diz assim: vai chegar na nossa casa hoje ninguém menos, ninguém mais do que Pedro, o apóstolo Pedro, um daqueles que andaram com Jesus. E se eu recebesse Pedro na minha casa, eu ia fazer um monte de pergunta para ele, mais um monte de pergunta para ele. Pedro, além do que está escrito nos evangelhos que eu já li, o que mais que você pode falar sobre esse nosso Jesus? Pedro, o que mais que você viu lá no monte da transfiguração, quando o rosto de Jesus brilha? E quando você viu, como é que você soube, por exemplo, que era Elias e que era Moisés? Lá em Mateus 17. Não tenho dúvida. Quer ver? Deixa eu só contar uma coisa que aconteceu comigo uma vez. Eu aproveitei a situação. Uma vez, o reverendo Augustus Nicodemos foi pregar na minha igreja de origem. Domingo à noite, eu fui tudo animado. Augustus Nicodemos, que bênção, tal. E aí, depois do culto, eu ia para o seminário. E o pastor da minha igreja falou assim: olha, nós temos aqui o seminarista Edivaldo, e ele vai para o seminário ainda hoje. O senhor poderia dar uma carona para ele? Eu falei: é agora. Agora vai. Agora vai. Aí o reverendo Augustus falou assim: sim. Como é que suas coisas estão aí? Aí eu já deixava minha mala pronta no domingo à tarde, tudo prontinho para acabar o culto. Eu ia para o seminário porque eu tinha aula cedinho no outro dia lá, né? Falei: reverendo, eu vou só em casa pegar a mala. Tal, o lençol não tinha. Eu vou em casa pegar minha mala e... Não, tá bom, tudo bem. Fui em casa, peguei minhas coisas e peguei carona com Augustus Nicodemos. Falei: agora vai. Eu fui até o seminário fazendo perguntas para ele. Foi um visitante ilustre, pregou no aniversário da nossa igreja lá, e ele me deixou na porta do alojamento lá. Reverendo, me conta, eu tenho algumas dúvidas, reverendo. Seminarista, está sedento, 2º ano de seminário, quer aprender um monte de coisa. Eu acho que ele não me daria carona de novo. Só um palpite, uma possibilidade. Eu fui até o alojamento fazendo perguntas para ele. Olha, eu tenho alguns livros do senhor aqui, queria fazer umas perguntas para o senhor. Aí fui fazendo só perguntas fáceis assim, assuntos tranquilos, tal, predestinação, eleição, coisas simples assim, né? Arrebatamento, o que é o Armagedon, tal, são coisas assim, umas besteirinhas, né? Vocês não acharam? Eu me lembrei dessa história aqui, né? Então, tudo isso por causa do Cornélio, né? Gente, todo mundo lá para casa, porque o Pedro vai chegar e a gente vai aproveitar a situação. Mas foi uma bênção. Na época, o reverendo Augustus Nicodemos era pastor auxiliar de Santo Amaro. O reverendo Leandro Lima era o pastor titular e o reverendo Augustus era o auxiliar. Foi uma bênção. Deu carona para mim lá e, no final, eu agradeci. Ô, reverendo, muito obrigado pela pergunta. E ele deveria estar pensando: cara chato, viu? Cara chato, me deixou em paz. Muito bem, vamos ver aqui. Todo mundo preparado para receber esse ilustre, o apóstolo Pedro. Veja aí então o versículo 25. Versículo 25. Cornélio adora, entre aspas, Cornélio adora Pedro. Irmãos, esse negócio é tão sério, a expectativa era tão grande, que quando Pedro chegou lá, Cornélio não teve dúvidas, se ajoelhou para adorá-lo. Veja só, versículo 25. Aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrou-se-lhe aos pés, o adorou.
Que coisa, hein? Que coisa. Versículo 26, Pedro não aceita a adoração. Aliás, toda vez que eu leio esse texto, eu me lembro de um detalhe, eu vou falar para vocês. Verso 26, mas Pedro levantou dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Levanta, homem, levanta. Quem deve ser adorado é Deus. Somente Deus. E outra coisa, eu não sou ilustre. Outra coisa, eu não sou tão importante assim, o importante é Deus, é Jesus Cristo. Levanta, homem. Já pensou? Pedro chega, Cornélio abre a porta e a primeira coisa que ele faz é se ajoelhar para adorá-lo, reverenciá-lo. O detalhe é que, veja, o primeiro Papa não aceitou essa exaltação, essa primeiro Papa na concepção católica, né? Católica romana. Pedro, que é considerado por eles o primeiro Papa, não aceitou todo esse glamour aí que a gente vê. A eleição agora do Leão XIV mostra ele retornando toda aquela pompa, aquele glamour do catolicismo romano, até a roupa ele mudou. O Francisco usava uma roupa branca, bem simplesinha, para mostrar que ele era franciscano, humilde, mas ele não, ele já retomou a pompa, a roupa, a glória. Eu tenho observado o seguinte, quando você não tem a verdade a seu favor, você impressiona de uma outra forma. Como não tem verdade, como não tem Bíblia, você impressiona com outras coisas, sabe como? Eu estava vendo umas reportagens esses dias que me chamaram a atenção. Não tem verdade, então a minha roupa precisa ser a melhor. Não tem verdade, então a minha arquitetura precisa impressionar. Você olha lá a Capela Sistina, onde os cardeais ficaram lá, é surreal de bonito. Então eu acabo enganando as pessoas, eu mostro uma beleza externa, mostro parede, mostro cerimônia, mostro que tudo meu é de ouro, mostro que minha roupa é fantástica, porque como eu não tenho a verdade, eu preciso impressionar. Mas eu sempre digo, a mentira não pode ter mais argumentos do que a verdade. Ponto. A mentira não tem mais argumentos do que a verdade. Então, como não tenho verdade, eu preciso impressionar com outras coisas. E impressiona, viu? Impressiona. Há um caso de um pastor presbiteriano, lá no Rio de Janeiro, você já deve ter ouvido falar. Um pastor presbiteriano, pastoreando na ativa, deixou a igreja e se tornou católico romano. Se você digitar, não agora, viu? Não digite agora, tá? Se você vê na internet, vai dar um Google depois lá e coloca Eduardo Faria. Pastor presbiteriano, reformado, calvinista, tudo. Na ativa, pastoreando uma igreja lá no Rio de Janeiro, largou tudo e agora está sendo garoto propaganda do romanismo. Eduardo Faria, pode colocar na internet aí que você vai ver. E ele enche a boca para falar. Da roupa, da arquitetura, da beleza da capela. Quando você não tem verdade, você precisa impressionar com alguma coisa. Mas nós não caímos nessa, porque Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é a roupa que liberta, não é a arquitetura que liberta, não são os ritos religiosos, não é a quantidade de ouro que liberta, é a verdade. A mentira não pode ter mais argumentos do que a verdade. Então Pedro, o suposto primeiro papa aqui, levanta. Eu lembro aqui, levanta porque eu sou também comedor de feijão, igual você. Se é que Pedro comia feijão, eu comeria, tranquilo, como tranquilo. Eu sou um homem, sou um servo. E veja que coisa eu coloquei ali no slide, algo interessante. Que você diz assim, bom, mas o Cornélio ele não conhece muito bem, é por isso que ele está querendo adorar o apóstolo Pedro. Não se enganem, o apóstolo João fez isso uma vez. Vamos ver aí, eu sei que se alguém quiser ler, por favor, são 2 versículos.
Apocalipse 19, 10 e 22, 8 e 9, nós vemos o apóstolo João querendo adorar um anjo. Cornélio queria adorar Pedro, João queria adorar um anjo. Alguém, o microfone acho que está por aí. Pode ler os dois textos, por favor. Eu vou pedir para a senhora repetir, por favor, porque aí a voz da senhora vai para o mundo, tá bom? 19, 10. Tá ligado, Rodrigo? Tá? Ok. Isso, então, tanto em Apocalipse 19, como no capítulo 22, João ele teve uma visão e ele viu um anjo muito forte, um anjo poderoso. João, o apóstolo João, que era o amigo de Jesus, que reclinava o peito sobre a cabeça de Jesus. O apóstolo João, em 2 ocasiões, pela grandeza do anjo, queria adorá-lo. Sabe qual foi a resposta do anjo? Levanta. João, não. Aliás, o anjo está mais consciente que João. Ele diz, adora a Deus. Adoração é somente a Deus. Só tem um anjo na Bíblia que é adorado, que recebe a adoração e não manda quem está ajoelhado levantar. Somente um. Isso está lá em Josué no capítulo 5, quando Josué avistou um soldado que chegou, e Josué pergunta o nome dele, pergunta, você é dos nossos ou você é dos nossos inimigos? E aí, qual é o teu nome? Josué se prostra, adora, e o anjo não mandou Josué levantar, curiosamente. Mas o anjo de Apocalipse 19, 22, mandou João levantar. Por que em Josué 5 o anjo não manda Josué levantar? Só tem uma explicação. Porque provavelmente ali era Jesus Cristo. Uma teofania, uma manifestação pré-encarnada de Jesus Cristo. Josué está de joelhos, prostrado diante do anjo, e o anjo diz, continue aí, continue adorando. Exato, né? Isso, o Joel está lembrando algo interessante, porque eles vão dizer o seguinte, não, na verdade, a gente não adora, a gente venera. Tá, e qual é a diferença entre uma coisa e outra? Nenhuma, é a mesma coisa. Veja só, então, o perigo da adoração errada. Quem vai nos ajudar nesse sentido aqui? João Calvino, o grande reformador do século XVI, nascido em 1509 e falecido em 1564, tem uma frase dele conhecida. Ele diz isso daqui: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Calvino diz isso em um dos seus livros, dos seus escritos. Repetindo, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Por que o Cornélio estava de joelhos diante de Pedro? Porque o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Por que João está diante do anjo? Porque o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Um detalhe, se o homem não acha ou não encontra o Deus verdadeiro, ele faz um para ele. Se o homem não achar o Deus verdadeiro, ele cria um para ele. Leia, por exemplo, Isaías 43, 44, você tem algo interessante? Isaías diz assim, o homem vai lá na mata, ele pega uma madeira, pega lá, corta,
Com metade da madeira ele faz uma fogueira para se aquecer, para fazer a comida dele. E com a outra metade da madeira ele faz um ídolo e adora. Qual é a diferença entre a madeira que ele queimou e a madeira que ele está adorando? Zero. Nenhuma. Qual é a explicação para o texto de Isaías? Calvino. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. E a gente diz, mas eu não sou idólatra. Eu não tenho nenhuma imagem na minha casa. Irmãos, isso é o mínimo. Claro, ninguém aqui tem uma imagem de escultura em casa. Mas o seu coração, o meu também, se nós não cuidarmos, o coração do homem é uma fábrica de inventar, de criar ídolos. Se o homem não achar o Deus verdadeiro, ele faz um falso para ele. O próprio Calvino vai dizer que o homem, Deus colocou nele as semens religiones, ou a semente da religião. Também colocou no homem os sensus divinitatis, em latim, o senso do divino. Então, eu tenho muita dificuldade, por exemplo, com o ateu, né? Porque tem gente que diz assim, eu sou ateu, graças a Deus. Não, peraí. Ou você é ateu, ou você fala graças a Deus, né? As duas coisas juntas não dá. Lembra da nossa filosofia, pelo menos da minha, né? Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, tá certo. Filosofia é fraca, mas é tudo que eu posso oferecer. Pois é, eu sou ateu, graças a Deus. Não, peraí, ou você é ateu, ou você fala essa frase aqui. Vamos ver o final aqui do texto. Versículo 27. Versículos 27 a 29. A pergunta de Pedro. Pedro fala, agora ele vai dizer, bom, eu cheguei, eu estou aqui. O que vocês querem de mim? Falem, o que vocês querem? Verso 27. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. Veja a expressão muitos. O Cornélio fez uma boa propaganda de boca a boca. Vão lá em casa, está todo mundo convidado. Depois vai ter um cafezinho. Eu dou coxinha para todo mundo lá. Não, acho que não tinha coxinha na época. Muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Talvez, durante a viagem, Pedro entendeu o significado do lençol. Lembra o lençol? Deus havia dito, Pedro, no versículo 15, ao que Deus purificou não consideres comum. Pedro, de alguma maneira, convencido pelo Espírito Santo, entendeu que Deus não estava falando de bichos, não estava falando de animais, estava falando de homens. Então, ao que Deus purificou, olha Pedro, não é só a raça dos judeus que agora são puros. Aliás, Pedro entra dentro de casa se justificando já, né? Vocês sabem que eu não devia estar aqui, né? Eu nem devia estar aqui. Bom, primeiro que o Cornélio se ajoelhou aí, está errado. Já está errado. Segundo que eu não posso me misturar com ninguém que não seja da minha raça. Você é judeu, Cornélio? Não, então não posso ir na sua casa. Posso nem comer com você. Aí o versículo 28 nos parece que ele foi convencido pelo Espírito Santo. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandastes chamar? Pedro agora está convencido de que não é errado, não é pecado estar na casa do Cornélio. Pedro agora entende que o evangelho está se expandindo, crescendo. E agora, verso 30, versículos 30 a 33, a resposta de Cornélio. Respondeu-lhe Cornélio, faz hoje, olha só, viram? 4 dias. Faz hoje 4 dias que por volta desta hora, portanto 3 horas da tarde, estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse, Cornélio,
ouvi a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope chamar a Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Estamos aqui. Pode falar. Nós queremos saber o que Deus tem para falar através da sua pessoa. Então, Pedro, que andou com Jesus, Pedro está cheio do Espírito Santo, e agora as fichas vão caindo. Veja só, versículos 34 a 43, a pregação de Pedro. Pedro está numa casa e ele vai pregar então. Versículo 34. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Lembra dessa frase famosa, né? Deus não faz acepção de pessoas. Como que ele chegou a essa conclusão? Por causa do lençol. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Agora ele entendeu o que diz o verso 15. Ao que Deus purificou. Não está falando de bicho. Não está falando de animal. Está falando que nós, judeus, diante de Deus, somos iguais a este centurião romano chamado Cornélio. Deus não faz acepção de pessoas para o judeu e para um romano como é o Cornélio. Ambos são iguais diante de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Versículo 35. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Deixa eu só explicar rapidinho essa palavra todos aqui, porque ela pode ser mal compreendida. Todos não são todos universalmente falando. Todos na sua totalidade. Todas as pessoas do mundo indistintamente. Jesus é Senhor de todos, dentro do contexto Senhor de judeu, Senhor de gentil. Para que a gente não caia no universalismo. E diga que, no final das contas, Deus vai salvar todo mundo e para o inferno mesmo só vai o diabo e os seus anjos. Deus é Senhor de todos, judeus e gentios. Esse todos deve ser entendido dentro da concepção dele do versículo 34. Eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Todos, judeus e gentios. Porque o apóstolo Paulo vai dizer em outro lugar que a fé não é de todos. Percebam que a gente precisa ser cuidadoso na interpretação. Versículo 37, a pregação continua até o final. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Judéia no sul, Galiléia no norte, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas, aliás, testemunhas oculares, de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. Lembram-se da multidão? Quando Pilatos pergunta, e o que eu faço com Jesus? Crucifica-o, crucifica-o. Aliás, o Amauri, deixar aí, o Amauri manda crucificar mesmo, viu? Brincadeira. Se vocês viram no dia lá da cantata aqui, o Amauri parecia ou Pilatos, ou um soldado, alguma coisa, ou alguém da multidão bravo da vida. Mas o Amauri é gente boa, viu, gente? Muito bem. 40. A este ressuscitou Deus no terceiro dia, e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós.
nós os 12, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Finalzinho de João, ele aparece para os discípulos e diz, tem comida aí? Tem um pãozinho? Tem peixe aí? Pedro diz assim, olha, isso aqui do capítulo 10 até esse dia que ele fala que comeu, passaram-se aproximadamente uns 8 anos. Já tinha uns 8 anos, que Jesus tinha ido para o céu, entre 8 a 10 anos. E nós comemos com ele, nós ouvimos ele dizendo, tem comida aí? Tem pão aí? Tem peixe aí? Versículo 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Olha aí, juiz com letra maiúscula. Um juiz universal, que diante dele, Paulo diz em Filipenses 2, que diante dele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. 43. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Então Pedro prega aqui, ele faz um grande resumo, né? Ele resume o ministério de Jesus, os 3 anos, morte, ressurreição, fala que Jesus apareceu pedindo comida e fala do futuro, dizendo que este Jesus, na verdade assim, este Jesus é diante dele que você vai se ajoelhar. Lembra que o Cornélio estava ajoelhado? É diante dele que o juiz, o supremo juiz, que você deve se ajoelhar, não diante de mim. É ele quem concede a remissão de pecados. A palavra foi pregada e nós vamos ver o resultado. Muito bem, deixa eu só, me permita, irmão, só ler o final do texto. Pedro prega e o resultado. Vamos ver aí as conversões. Versículos 44 a 48, o resultado da pregação. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Novamente a expressão todos, né? Mostrando que todos não é todos. Eu acho que eu fui claro várias vezes. E os fiéis que eram da circuncisão, esses fiéis são aqueles irmãos do versículo 23, dá uma olhada lá. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Então, são esses que foram com Pedro. E os fiéis que eram da circuncisão, portanto, judeus, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios, quem são os todos? Os da raça judaica e os gentios, está no texto. Foi o que eu falei. Porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Pregação feita, o Espírito Santo age na vida das pessoas, conversões acontecem e as pessoas foram batizadas. Ainda bem que o nosso tempo terminou, porque vocês iam fazer perguntas sobre o versículo 46, não iam? Iam ou não iam? Não ia? Suspeitei desde o princípio. 46 diz assim, né? Mas o nosso tempo já acabou, vocês estão proibidos de perguntar. Pelo menos hoje. Pois os ouviam falando em línguas, lá na casa do Cornélio, e engrandecendo a Deus, falando em línguas. Mas fica para uma outra ocasião.